Olá pessoal, como vocês podem ver, eu tô meio diferente hoje, né? Tô gravando pelo celular fora do meu computador. Desculpa por estar metendo o dedo na tela, eu tenho essa mania. E hoje, para comemorar os 700 inscritos, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar cavalo 1000 vezes. Achei um site, agora eu vou ficar aqui no escuro contando. Enfim, cavalo, 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 10! Cavalo, 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 20. Cavalo, 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 cavalo. Ah, já deu 32, tá? Cavalo, 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 40, quase 100. Daqui a 60, né? Cavalo, 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 50. Agora eu vou parar de me interromper e vou começar a falar cavalo sem falar essas coisas que eu tô falando, ok? Cavalo, 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 cavalo. Cavalo, 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 cavalo. 100! Receba, agora só mais 900. Cavalo, 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 cavalo. Deixa eu mostrar a tela pra vocês. 10 pra provar, né? Cavalo, 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 cavalo. Cavalo, 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 cavalo. Foram 41, 42. Ah, sei lá, só deixa eu continuar. Cavalo, 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 cavalo. 160. Só mais 40 cavalos. Cavalo, 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 cavalo. É isso, cavalo. Ai, meu Deus, quanto que eu falei? Ah, mano. Ah, é, gravação nova, né? Cavalo, 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 cavalo. Ah, eu não consigo. Cavalo, 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 cavalo. Cavalo, 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 cavalo. Cavalo, 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 calova. Cavalo, 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 200. 200 cavalos já foram falados. Vou fazer 1000 inscritos aí nesse ano, eu vou ficar vendo 1 hora de vídeos cringes. Vamos continuar.
Agora falta só mais 800. Cavalo, 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 cavalo. Pronto, tá certo? Se não, cavalo, cavalo. Pronto, corrigiu. Cavalo, 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 vaca, 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 ué, cavalo, 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 meu Deus, 250, só mais 50 para 300 e sei lá. 300. Nossa, deveria estar 600. Vambora. Cavalo, 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 vaca, vacalo, vacalo, cavalo, 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 cavola, cavalo, cavalo, cala a boca. Parece que eu falei cala a boca. Cavalo, 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 cavaco, cavalo, 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 só mais 10. Cavalo, 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 300 cavalos. Deixa eu mostrar a tela, né? Eu esqueci de virar a câmera, burro. Prova que foram 300 cavalinhos. Continuar, né? Cavalo, 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 calavo, calavo, cavalo, 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 cavalo. Calma aí, deixa eu abrir o bloco de notas pra ficar lendo cavalo. Eu vou anotar cavalo no bloco de notas só pra não ficar lendo. Pronto. Eu anotei cavalo no bloco de notas. Cavalo, 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 gafalo, gafalo, cavalo, cavalo, isso, cavalo, cavalo, gafalo. Eu não consigo, gente, eu não consigo, só não consigo. Cavalo, 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 360, 360, ó. Pronto, deu 360 focas. Cavalo, 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 cavalo. Cavalo, 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 cavalo. Isso, tá certo. Cavalo, 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 calavo, cavalo, cavalavo, calavo, calavo. Bacalo, não é cavalo, calava. Ai, meu Deus, gente. Continuando, cavalo, 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 cavalo. Só mais 10 para 400 e faltar 600. Cavalo, 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 cavalo. 400, mostrar a tela de novo, né? 400 cavalos já foram falados. Bora lá. Cavalo, 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 cavalo,
cavalo, cavalo, cavalo, cavalo, cavalo, cavalo, cavalo, cavalo, cavalo, cavalo. Foram 3. Ou mais. Só coloquei 3, porque eu falei cavalo, mais de 3. Cavalo, 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 cavalo. Eu fazendo carinho. Cavalo, 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 cavalo. Só mais 50 cavalos para chegar na metade desse desafio. Cavalo, 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 cavalo. Cavalo, 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 cavalo. 460. Bora lá, mais 40. Cavalo, 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 cavalo. 20, pessoal. Eu não sei por que eu fiz assim. Cavalo, 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 cavalo. Ó, gente, mais um para 500. Helicóptero, cavalo. Ai, deixa eu mostrar aqui a tela. Temos 500 cavalinhos já falados. Cavalo, 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 cavalo. Sim, porque eu fiz um pequeno errinho. Cavalo, 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 cavalo. Isso, tá certo agora. Se não, cavalo. Enfim, continuando. Cavalo, 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 cavalo. Falei um cavalinho extra, então. 551. Cavalo, 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 cavalo. Só mais 30. Cavalo, cavalo. Deu peito, deito, pressionei 3 sem querer, então calma. Cavalo, cavalo, cavalo. Pronto, corrigi. Cavalo, 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 cavalo. Só mais 20, pessoal. De novo. Cavalo, 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 599. Cavalo! Telinha pro 6, né? Normal. Continuar andando rápido com os cavalos. Meu Deus, o que eu tô falando? Vamos continuar a falar cavalo, né? Cavalo, 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 cavalo. E só mais 900! Cavalo, 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 cavalo. Cavalo, 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 cavalo. Deixa eu coçar meu olho, mano. Tô precisando, já tô olhando muito tempo pra tela. Cavalo, 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 cavalo. Ai, mais 600. Cavalo, 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 cavalo. Isso, mais 50. Cavalo, 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 cavalo. Cavalo, 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 vaca,
cavalo, 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 cavalo. Só mais 10. Cavalo, 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 cavalo. 700, pessoal. Mostrar minha telinha. Cavalo 700 vezes. Tô ficando profissional em falar cavalo 100 vezes em menos de 2 minutos. Bora continuar, né? Cavalo, 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 cavalo. Só mais 900. Cavalo, 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 calma. Pronto, isso aqui deve ajudar. Cavalo, 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 cavalo. O último cavalo, cavalo. Eu fiz um sem querer, então cavalo. Ai, deixa eu mostrar a telinha. 199. Perder tempo, né? Cavalo, 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 cavalo. Só mais 90. Cavalo, 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 cavalo. Cavalo. Cavalo, cavalo. Pronto, pronto. Eu já corrigi. Cavalo, 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 cavalo. Olha, tem como diminuir. Cavalo, 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 cavalo. Cavalo, 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 cavalo. Cavalo, cavalo, cavalo. Mais 150, gente. Cavalo, 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 mais cavalo, 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 cavalo. Cavalo, 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 cavalo. Cavalo, 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 cavalo. Só mais 20. Cavalo, 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 cavalo. Últimos 10 para fazer só mais 100. 110. Cavalo, 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 cavalo. Ai, gente, calma aí, deixa eu mostrar até agora. Cavalo. Os últimos 100, pessoal. Cavalo, 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 cavalo. Ah, já sei. Cavalo, 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 não, vai dar errado. Cavalo, 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 cavalo. Eu esqueci. Cavalo, 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 cavalo,
cavalo, cavalo, cavalo, cavalo, cavalo, cavalo, cavalo, cavalo, cavalo, cavalo, cavalo. Estamos quase lá, gente. Cavalo, 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 cavalar, cavalo, 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 cavalo. Só mais 200, só mais 200, só mais 20. Cavalo, 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 cavalo. Últimos 10. Cavalo, 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 gafalo, 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 cavalo. Pronto, o último já 10 minutos gravando, tipo 15. Finalmente vamos pressionar esse botão. Cavalo, 1000 cavalos, 1000 cavalinhos, gente. 1008 porque eu fiz besteira e pressionei de propósito mesmo. Enfim, galera, obrigado por ter assistido. Falamos 1000 cavalos para comemorar 700 inscritos. Especial mais besta que eu já fiz, provavelmente. Mas, né? Uhul! Tá aí, pessoal.